Bom, talvez uma boa notícia aqui pro Alckmin, Vera. Vamos analisar essa outra que a gente chamou aqui na manchete também, falando ainda dele, do PSDB. O partido lançou ontem à noite o senador Antônio Anastasia como pré-candidato ao governo de Minas Gerais. A cerimônia, realizada na cidade de Contagem, contou com a presença de prefeitos e vereadores tucanos, além de outros aliados. Quem não participou do ato foi Aécio Neves. Há uns 2 meses, Anastasia afirmava que não disputaria, né, o cargo. O parlamentar, no entanto, foi pressionado a mudar de posicionamento. O temor era que, sem um nome na disputa pelo Palácio da Liberdade, o PSDB poderia perder força em Minas Gerais. Além disso, Geraldo Alckmin não teria um palanque forte no Estado, o segundo maior colégio eleitoral do país. O Andreasa, eu começo esse tema com você. O lançamento do Anastasia é uma vitória pro Alckmin? Aí sim, uma boa notícia para ele? Claro que sim. Não considero essa de que tratamos antes uma má notícia. Quer dizer, é algo que já estava rolando e que não vai dar em nada. Nós sabemos disso. Isso é uma conquista política importante. O PSDB, esse partido doente, rachado, com sérios problemas, indica que, pelo menos em relação a Minas Gerais, terá aprendido alguma coisa. Em 2014, perdeu lá, o Aécio Neves perdeu a eleição fundamentalmente por isso, e agora vem com uma candidatura forte, puxadora de votos. Bom para o Geraldo Alckmin. Vera. Bom, para o Geraldo Alckmin, sem dúvida, não havia um palanque forte ali. O Antônio Anastasia é alguém que consegue ter a imagem não associada ao Aécio Neves, portanto não associada à corrupção. Ele teve uma tentativa de ser implicado na Lava Jato lá no início de um delator, mas não foi à frente. O próprio Rodrigo Janot tirou a denúncia contra ele, então ele passa ao largo da Lava Jato. Porém, na disputa de Minas, o Aécio vai ser tóxico. Ele não foi ao lançamento do Anastasia, tiraram ele da foto. Como, né? Ele talvez nem seja candidato a nada, não será ao Senado e provavelmente não será candidato a nada. Mas ainda assim é alguém tóxico. Ele é réu numa ação no Supremo Tribunal Federal e e investigado em alguns inquéritos e ações que baixaram agora para a primeira instância. Então é alguém que vai estar permanentemente no palanque do Anastasia, esteja fisicamente ou não. É isso que os políticos parecem ter dificuldade de entender sobre essa eleição de 2018, Patrick. Ela é diferente das anteriores. Esse mau humor, esse ranço com a política, a que o André se referiu no nosso tema anterior, eu acho que ele não é uma coisa chuva de verão. Ele vai permanecer até outubro, de uma forma ou de outra. Se as pessoas vão tomar um sal de fruta ao final e votar no menos pior, votar por alguma circunstância, a gente ainda vai avaliar o correr da carruagem. Porém, o que existe de herança da Lava Jato, o que existe de mácula sobre os partidos, isso permanece. E isso vai cobrar um preço do Anastasia. O que é uma vantagem para ele é que o Fernando Pimentel tem mais problemas do que ele, porque aí tem problemas pessoais, ele é investigado. Então, é uma disputa nesse aspecto ruim para ambos os lados. Para o Alckmin, é claro que é importante ter um palanque em Minas. Mas vamos ver se isso vai ser suficiente para ele ganhar lá. Os tucanos têm tido derrotas sucessivas na eleição presidencial em Minas Gerais desde 2002. Desde os tempos em que o Aécio era o bambambam por lá. Então não é o Anastasia com aquela cara dele de servidor público e bonzinho que vai garantir ao Geraldo Alckmin uma vitória ali. São duas pessoas insossas, sem liderança, sem aquele empuxo de político e sem uma estrela que era o Aécio. O Aécio foi a estrela que fez o Anastasia. Então eu acho complicado, eu acho que é claro que é melhor com ele do que sem ele. Ele era o candidato que o Alckmin queria, eles imaginam que agora tem um palanque forte, mas eu acho que não está dado. Cenário difícil para os mineiros, né, Marcelo Madureira? Sem a estrela do PT, sem a estrela do PSDB, a situação é difícil por lá, né? E ainda com a Dilma. E com a Dilma é verdade, candidato ao Senado. Sem dúvida, até eu queria perguntar à Vera se esse efeito tóxico do Aécio nas eleições mineiras tem por acaso algum duplo sentido? Não, ou nenhum, só apenas de Contagem. Ah, bom, obrigado.
Contagem também não é aquela cidade da área metropolitana. Não, Contágio, eu falei. Contagem foi o evento. Contagem foi o evento ontem do lançamento. Contágio. Muito bem. Não, eu discordo um pouco da Vera, eu conheço um pouco o professor, aliás, ele é conhecido como professor Antônio Anastasia, e eu acho que talvez ele seja um dos melhores quadros da política brasileira hoje, né? Tirando o fato dele estar no PSDB, que realmente hoje é um enorme fardo que você tem que carregar, afora do que o PSDB é de per si um partido disfuncional, né, desunido por natureza. Eu acho que é um ganho para a política mineira, é um ganho para as eleições do modo geral, porque o professor Anastasia sempre tem uma contribuição substantiva no seu discurso, nas suas propostas. Eu acho ele, inclusive, Vera, eu achava, antes de conhecê-lo, que ele não é um cara carismático e tal. Não, de fato não é, mas ele é um excelente orador. É um excelente orador, ele tem uma capacidade de comunicação que, a meu ver, muito boa. E eu acho também que dentro do perfil que a minha intuição aponta de que o eleitorado justamente quer esse tipo de candidato. Ele não quer o candidato histriônico, não quer o candidato fanfarrão. Ele está procurando no perfil do político, do modo geral, não só para cargos majoritários, não. Aquele político que seja mais low profile, mais discreto, mais pé no chão, talvez mais chuchu mesmo, mais sem graça, mas porém mais decente, né? Mais com boas proposições, honestidade e tal. É só um palpite, mas eu achei bom, achei um ganho para a política mineira.